Pode acessar. Tá bem. Então, Ângela, vamos às perguntas. Ah, eu queria saber que tu falasse aí da tua experiência, como é que tu decidiu, né? Por que que tu decidiu fazer veterinária? Como é que começou isso? Como é que tu quis entrar na graduação? Como foi isso lá atrás para ti? Então, né, sabe que a gente tem aquele sonho de criança que todo veterinário ou que se torna veterinário tem, né? Desde Uhum, pequeno, eu gosto de bichinho, mas na verdade quando tu entra tu vê que não é bem aquilo, é porque tu tem a vocação para aquilo mesmo, né, Gre? uhum, Eu sempre tive essa vontade, na verdade. Sempre tive uma ligação com os animais assim e não sabia explicar o porquê. E desde sempre eu queria veterinário. Entrei e corri atrás, né? A verdade, né? Pra a gente saber se aquele sonho era verdade mesmo ou era só uma vontade de criança, né? Que às vezes é tudo sim. muito bonito, tu chega lá e não é bem assim. E tu, Mas foi bem e como tu, eu esperava. tu tinha um desejo de trabalhar com animais silvestres ou não? Era cachorro e gato? O que que tu tinha vontade quando tu entrou? Então, quando eu entrei para veterinária, na verdade eu não tinha ainda uma definição do que eu gostaria de fazer. Claro que a Uhum, gente sempre teve contato mais com cão e gato, né? Cão e gato, porque é o que a gente tem em casa, é o que a gente via, né? E uhum, até esses animais de grande porte, cavalo, mas não era. Esse sim eu tinha certeza que não era o que eu queria uhum. mexer. Até que então eu procurei começar a fazer estágio dentro da faculdade, dentro da graduação, né? Desde o primeiro semestre, na verdade, me despertou aquilo, fui conhecer os setores e tal. E aí entrei para um laboratório na veterinária preventiva lá e, na verdade, foi através deles que eu tive o contato com os silvestres. Foi através deles que eu conheci todo esse mundo, né, vasto Uhum. desses animais diferentes E, aí. e o teu contato com o NURFS, como é que se deu, assim? Então, foi justamente através desse laboratório. Eu comecei o estágio onde eu fui bolsista de iniciação científica, né, que foi quando começou a minha carreira, a minha trajetória acadêmica também, digamos assim, dentro desse Uhum, laboratório, tá? Era da parte de fungos na micologia, e através desse laboratório eu conheci a Ana Paula, porque a Ana sim. Paula, que era veterinária do NURFS na época, vinha desenvolvendo um trabalho lá com as meninas, e foi ali que eu comecei o contato, né, com o NURFS, porque como o NURFS sempre foi, o norte dele foi a parte da biologia, né, o pessoal da veterinária, tu sabe bem que tá lá há muito tempo. Antigamente, no pessoal da veterinária não se envolvia muito ali, né? Uhum, Era mais o pessoal, os técnicos e tal, que os veterinários que eram dali. Não tinha nem residência na época, né, Gre? Então, sim. nessa área de saúde pública e nem na área de silvestres. É, Então, era mais acompanhando a Ana Paula. isso foi uma coisa que eu acho que veio de positivo, assim, para o núcleo, né? Porque hoje a gente tem a residência, que tem a linha de pesquisa, não sei se é assim que chama, mas enfim, tem a residência lá no núcleo, né? O pessoal pode ir para lá. Sim, E a gente atende bastante estagiários da veterinária hoje, né, Ângela? São 32 a última sim. vez. A última seleção entraram 32, eu acho, estagiários. Então, o pessoal Imagina um monte de gente. acaba tendo mais um contato com essa área de silvestres, né? Então, eu acho isso muito positivo, assim. E Com me diz uma, certeza. e me diz uma coisa, como é que tu decidiu trabalhar com acupuntura, né? Como é que tu saiu lá da tua graduação? Aí eu sei que tu fez mestrado, doutorado, né? Se quiser contar um pouquinho pra gente também, fica à Toda uma vontade. função. Vai ter É, que acabar contando, porque é para fazer uma ligação da trajetória aí, né, Gre? isso. Então fica à vontade. Então, se eu falar demais, tu me corta, porque tu sabe que eu gosto de falar, né? Tá. A gente começou então a acompanhar esse pessoal, né? Aí te conheci também lá no NURFS, conheci a Ana, comecei a incomodar, andava pendurada com vocês para cima e para baixo, conforme podia, né? Porque como até vocês comentaram na outra live, até gostaria de fazer um link que a Bruna falou, que é muito importante essa questão da biologia junto com a veterinária, né? Uhum, Principalmente para a área de silvestres. Então a gente andava sempre pendurada junto, sabe bem como é que é. Tá, e foi indo a graduação, os estágios aparecendo, fazendo, ia final de semana quando podia ajudar, estava sempre ali disposta, né? Até que surgiu a oportunidade depois da graduação, de eu, como eu já tinha ingressado na área de acadêmica ali, né? De eu continuar a parte acadêmica no mestrado e no doutorado, né?
que, para variar, foi com silvestres também, né? Com silvestres e com a parte da veterinária preventiva ali, da parte da micologia, tá? Mas Com aí, antes disso... Com o que foi que tu trabalhou no mestrado? O mestrado e o doutorado ambos foram com testes diagnósticos imunológicos para aspergilose em pinguins. Uhum. Tá? No mestrado foi imunodifusão em gel de agar, que é um teste mais simples, né? Antígeno, anticorpo, e no doutorado foram testes enzimáticos, né? Um pouco mais elaborados, mas na mesma linha, mesma linha. E aí, então, que eu queria entrar. Tudo aconteceu em função também do estágio que eu fazia no CRAN, né? Porque aí, através do NURFS, através da Ana Paula, todo o pessoal que está nessa área, eu acabei indo para o CRAN também, lá o Centro de Reabilitação em Rio Grande, né? Para fazer estágio como voluntária inicialmente. Na verdade, eu fui sempre voluntária lá. Depois que eu peguei essa parte para desenvolver o meu trabalho do mestrado e do doutorado, né? E aí foi que eu conheci a Bruna também, e a gente ia aos finais de semana para o CRAN, participava do trabalho de manejo, todo o trabalho com eles lá, né, de liberação dos animais, e foi onde eu conheci a parte de marinhos, né. E com o contato do CRAN e do NURFS, eu fiz o contato com a minha co-orientadora, que foi a orientadora, né, a Melissa, em Rio Grande, e pelo conhecimento dela lá com o pessoal do CRAN e já ter desenvolvido o trabalho dela com pinguins, acabou me convencendo a fazer também com pinguins, desenvolver esse trabalho. A gente aproveitava, na verdade, os dados e os materiais que eles já colhiam para o manejo desses animais lá no CRAN para a gente usar também, né? E também trazer benefício para eles, tentando detectar testes e até a prevenção dessa doença que é muito comum na reabilitação dessas aves marinhas, né? Que a aspergilose é uma doença pulmonar, que não dá só em aves marinhas. O pessoal de silvestre sabe bem, que trabalha mais com aves, conhece que ela tem bastante incidência nesses animais, né? De reabilitação em geral, de cativeiro, de reabilitação em geral. Foi mais ou menos por aí. E aí, no meio desse caminho, eu resolvi que eu ia fazer especialização, já que na UFPEL a gente não dispõe, né? Hoje está um pouco mais atualizada essa coisa dos silvestres, mas na UFPEL a gente não dispunha na época de cadeiras e nem nada para ingressar nessa área de silvestres. Eu comecei a me apaixonar por isso e ver que era possível, só que tinha que correr atrás. E aí a gente fez uma especialização, a Ana Paula também estava junto, foi em Porto Alegre, através do Instituto Qualitas. Foram 2 anos e meio, porque teve o TCC e tudo. E foi onde a gente foi aprimorando a parte, eu no caso, porque a Ana Paula já tinha muito conhecimento, tem muito conhecimento na área. Essa parte mais de clínica e cirurgia, que querendo ou não, a gente acaba atendendo esses pets exóticos e não convencionais, como chamam, né? Sim. E que hoje em dia eu também desenvolvo essa parte, né? Aí, eu lembro da especialização de vocês, eu não me lembro com o que tu trabalhou na tua especialização, mas eu lembro que a Ana fez a descrição daquele tumor, daquela jiboia, tu te lembras? Era uma jiboia. Verdade! Foi muito Isso interessante. Mesmo. Foi muito legal, O pessoal da veterinária que está aí nos acompanhando, era uma jiboia de um proprietário, né? Não era de vida livre. E ela tinha um tumor no tecido conjuntivo, eu acho que era uma coisa assim. Isso, se eu não me engano, era isso, Eles fizeram, acho que umas 6 cirurgias, né? Na jiboia, para tirar aquele... Na jiboia, para tentar remover aquele tumor. E foi muito interessante porque eu pensei, meu Deus, como é que tu faz cirurgia num réptil como é que tu anestesia um réptil, né? Como é que tu faz cirurgia numa serpente, que é um animal que troca de pele, e como é que fica isso? Depois a gente passa, tá? Ele perguntou que tipo de tumor e onde encontra o trabalho. Eu vou procurar e aí eu coloco Vou procurar isso, coloca disponível. Nos stories. Então, eu achei aquilo muito interessante. Eu fico pensando como é uma cirurgia de um réptil. Deve ser algo muito... fibrosarcoma. Acho que era isso mesmo. Fibrosarcoma, era isso mesmo. Se eu não me engano, foi fibrosarcoma. Mas a gente passa o trabalho. Como é que é a cirurgia de réptil, Anjo? É bem mais complicada que as outras, né? Porque o réptil tem toda a função do manejo, né, Grê? Tem toda a função da temperatura que a gente tem que manter. Até agora, há pouco tempo, a gente acabei fazendo uma cirurgia simples de
de um prolapso de cloaca, né, de uma tigre d'água, e a proprietária também muito preocupada. E eu disse, não, a chave é a gente aquecer ela. Vamos aquecer, tu me mantém aqui, traz ela aquecida, a gente vai resolver. Aí contatei a Bruna, falei com a Bruna e a gente conseguiu resolver o problema. Era um problema simples, mas por se tratar de um réptil, às vezes a coisa pode ficar mais complicada, né? Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. E é bem isso, tem que conhecer, né? A anatomia, eu até trouxe, dei uma olhada, né, numa parte de serpentes para falar. Eu, particularmente, nunca fiz nada em serpentes, né? De acupuntura, nem nada. Mas a gente tem que conhecer a anatomia, né? Porque, por exemplo, da 20ª à 40ª escama ventral fica o pulmão da serpente, né? Então, tem que saber se tu pode agulhar, se tu não pode agulhar. Tem toda a função, né? Tem toda a questão anatômica da coisa e conhecer fisiologia também, porque é bem como a gente estava falando, vocês estavam falando na outra live, a gente estava falando agora. Um trabalho em conjunto, né, Grê? Sim. Um trabalho em conjunto do pessoal todo, do Silvestre. Mas eu te cortei, Ângela, desculpa, continua aí. Não, eu acho que nós estamos livres, que nem tu disse, pra gente ir falando. É mais ou menos isso. E aí, no meio do caminho... tu tinha perguntado com o que eu trabalhei, né, na especialização. Isso. O meu também foi um relato de caso. Eu aproveitei já, porque eu estava fazendo mestrado na mesma época, tá? Então, eu aproveitei, foi um relato de caso também de malária em um pinguim, tá? Também está disponível, se o pessoal quiser, a gente pode jogar depois aí é um relato de caso de algum tempo atrás já, né, que a gente vinha trabalhando com padrões histológicos, na verdade, foi feito através de histologia só, né, identificação, mas bem legal também. Eu aproveitei que eu já estava nessa área e enquadrei junto na especialização, porque eles nos deixavam meio livres, assim, para fazer. Podia ser revisão bibliográfica, podia ser relato de caso. A gente achou interessante fazer relato de caso, porque como já tem tão pouca coisa na área de silvestres, eu acho que quando a gente tem alguma coisa, a gente tem que divulgar, né, Grê? Sim. E na época eu ainda não trabalhava com acupuntura. Depois disso, foi que eu conheci, na verdade, o pessoal da Ebramec, que é a escola essa de São Paulo, que tem polos pelo Brasil, dispostos aí pelo Brasil, e agora não, já há um tempo tem aqui em Pelotas, através de uma tutora e uma amiga minha, na verdade, que eu já atendi os coelhos dela, que é a coordenadora, a diretora do polo. Eu conheci e resolvi ir ver se era uma coisa interessante, porque da mesma forma que eu acho que silvestres, quando tem alguma coisa nova, a gente tem que divulgar, eu acho que a gente tem que buscar alternativas também para tratamento desses animais, porque não tem muita coisa, né? O que tem é tudo correlacionado, adaptado de pequeno. Aí eu fui atrás, comecei a gostar. Primeiro eu achei que eu era louca, porque eu acho que a acupuntura, assim como silvestres, é um pouco para louco, né? Mas vamos lá, vamos esquecer tudo que a gente já sabia, vamos começar do início. Aí foi também uma especialização de 2 anos, essa que eu fiz, e acredito que as outras também que tem dispostas por aí em Porto Alegre, tem na Ubra, tem no IBVET, tem umas quantas, eu até deixei anotado, depois posso jogar para o pessoal também, as que eu conheço que tem por aí, que são a bioéticos, que são bem interessantes, assim, de confiança para se fazer, tá? E são 2 anos, geralmente, 2 anos e meio de especialização. Essa minha, ela é baseada em humanos, tá? Mas, eu quero deixar claro que eu fiz uma parte do estágio em animais, tá? Eu pedi, na verdade, para a coordenação da faculdade lá em São Paulo, para que eu pudesse fazer um X de horas em animais, até para eles têm como orientar e tudo, até para me aprimorar nessa área também, porque, na verdade, na área de humanos eu só fiz para cumprir a carga horária, eu não vou trabalhar com isso, né? Claro que a gente se aplica, né? Quando andamos de casa, que a gente precisa, a gente se aplica na gente mesmo. Mas eu não vou sair por aí atendendo gente, porque não é a minha área, né? Não é a minha área. Aí são 500 horas de estágio. Eu tive que meio que correr para fazer, porque já estava trabalhando, né? Já estava terminando o doutorado, toda uma função, mas a gente consegue. A gente consegue aí. Como é que funciona a acupuntura em animais, Ângela? E já aproveita e responde essa pergunta. Como é que faz quando o bicho é mais agressivo, mais arisco?
Se tu ceda, Então, não ceda, como funciona? se Vamos lá. ceda, se não ceda. Então, vamos iniciar do inicinho, assim, um resuminho, né? Porque, na verdade, Tá. se a gente for falar só sobre acupuntura, que a gente vai ficar até a tarde aqui falando. Mas a acupuntura é uma técnica milenar, né, Grê? Chinesa, que todo mundo sabe, baseada em evidências também, tá? Hoje em dia em evidências científicas, tá? E, claro, talvez surja essa pergunta aí, mas a gente já pode ir adiantando para o pessoal. Ela é, sim, baseada na parte humana, tá? E, sim, a gente faz uma correlação dos pequenos animais. Porque nem todas as espécies silvestres têm mapas, tá? Onde a gente pode acessar os pontos. Conforme as pessoas vão fazendo esses mapas, elas vão divulgando. A gente que trabalha com isso também não tem acesso a esses mapas todos. A gente vai pegando em palestra, vai pegando em livros, tá? Depois eu vou citar ali esses livros mais conhecidos, essas bíblias que a gente usa para silvestres. Tem, sim, capítulos que falam em terapias alternativas em acupuntura, que dá para, claro, iniciar, mas eu sugiro que se alguém tiver interesse nisso, que vai ter que, né, se aprofundar um pouco mais. Porque não é só aplicar agulha, né? Mas, na verdade, o animal se trata sozinho. A gente aplica as agulhas, né? A gente aplica as técnicas de acupuntura e por estímulos nervosos, por outros estímulos, o animal acaba se autotratando. Como é que funciona? Tá? A gente vai... Todo ponto de acupuntura é localizado por acidente anatômico. Tá? Todo e qualquer. Eu até depois tenho os modelos, os modelinhos que mostram... Isso aqui é um cachorro, né? Mas tem os modelinhos que mostram alguns pontos que a gente pode acessar para tratar algumas doenças, algumas enfermidades, assim como para tratar, para equilibrar o animal, tá? Tu acessa aqueles pontos, que são chamados de pontos, acupontos, ou os meridianos, né? Que o meridiano é formado por vários acupontos, tá? E assim tu vai tratando de acordo com a síndrome que tu identifica no animal, tá? Quantidade de ponto, pelo tamanho do animal, não influencia, tá? Pode tratar um beija-flor como tu pode tratar uma ema e não tem diferença de quantidade de pontos, tem diferença de distância entre eles, né? Pelo tamanho do corpo do animal, mas tem diferença, só essa diferença. Aí, respondendo já o que ele perguntou ali, como é que a gente faz para tratar quando o animal é feroz, é feral, é um animal... Pode não ser só os silvestres, às vezes um gato. A gente sabe bem que o temperamento de gato é bem diferente. É bem complicado. Eu costumo sempre avaliar, né, 3 coisas, um tripé, que vale também para qualquer terapia de silvestres, não só para acupuntura. Tá? O primeiro delas é avaliar o estresse. Avaliar até que ponto tu acha que essa terapia vai ser benéfica ou maléfica para esse animal. Se vai valer a pena esse estresse que tu vai gerar, tá? Depois, a anatomia e fisiologia. Que nem a gente falou, daqui a pouco uma tartaruga é difícil de tratar pontos de coluna, do meridiano da coluna, porque ela tem um casco em cima. Não vai ter como acessar, né? Então, de repente, uma outra terapia pode substituir a acupuntura, que vai dar mais benefício para esse animal. E depois conhecer a técnica de acupuntura. Né? Tá lá no meio do campo, a gente sabe muito bem que a área de silvestre adapta muito coisas, até ferramentas. Eu não tenho agulha de acupuntura, mas eu tenho conhecimento desse animal para fazer. Será que eu posso usar uma agulha de insulina, uma agulha? Pode. Se tu tiver o conhecimento da técnica, o importante é tu ter a intenção de tratar. Tá? Então, claro, se estiver esterilizado esse material, aquela coisa toda, né? Todos os cuidados que a gente tem que ter, pode ser aplicado. E pode sim anestesiar. Ele estava perguntando ali, ele ou ela, não sei, sobre a questão de sedação. Se for necessário sedar, se a gente avaliar que vale a pena para evitar esse estresse, evitar uma piora do quadro do animal, pode sim sedar. Não tem interferência a sedação, tá? O que tem interferência é a terapia com corticosteroides. Isso sim, tem interferência no resultado e no tratamento da acupuntura. Então, quando esse animal está sendo tratado com corticosteroides, ou a gente espera para tirar esse medicamento, se for possível. Eu gostaria de deixar claro aqui que a gente também não substitui tratamento direto por acupuntura, tá? É uma terapia complementar. Isso. Não vamos colocar em risco a vida do animal. Muitas vezes pode ser reduzido, né? Ao longo do tempo, vamos tirar um fenobarbital que esse animal está tomando, vamos diminuir tratamento com antibiótico, mas não chegar assim, vamos parar agora e vamos tratar só com acupuntura.
porque ela é para dar um plus, né, no tratamento. E aí muitas vezes pode ficar só com isso, para dar uma qualidade de vida. E se a gente pensar, né, como nos seres humanos, assim, eu não sei se todo mundo também tem ciência disso, que as TICs, que a gente chama terapias integrativas e complementares, né, que foram aceitas para uso em seres humanos pelo SUS, inclusive, né. Eu fiz um curso em Nova Petrópolis, na Emater, que inclui, por exemplo, lá nos postos de saúde, tratamento com ervas medicinais, que a Emater produz e distribui, é distribuído e receitado, inclusive, pelos médicos, né, nos postos de saúde daquela região. E assim exatamente. Assim como as ervas medicinais, a fitoterapia, a acupuntura, o reiki e outras técnicas integrativas são aceitas hoje para tratamento do SUS, né? Então, isso é uma coisa que eu acho importante a gente deixar destacado também para o pessoal, né? Isso tem nos ajudado bastante, né? Até a questão da aceitação, né, Grê? Porque, claro, na área da veterinária, a gente sabe bem que tem que lidar muito, às vezes, com a questão do colega indicar, né? Porque eu recebo alguns pacientes que não são meus, na verdade, vêm para tratamento complementar. Tem bastante gente indicando. É bem legal isso, porque tem que confiar também que isso vai dar resultado, até para passar para o tutor, né? Porque tutor, se for o caso de ser um animal com tutor, né? E também está disposto a ajudar nesses locais de reabilitação, se for chamado. Lá onde eu trabalhava, na outra cidade, em Arroio Grande, eu vim ajudando na questão do canil, para os animais que estavam lá para doação, e os que são residentes, já que ficam lá, não são silvestres, mas eu acabava auxiliando a outra veterinária lá como uma forma de uma terapia complementar para esses animais. Mas porque ela confiava e indicava também. Funciona da mesma forma no SUS. Eu acho que a coisa está caminhando para ter uma maior aceitação, isso é importante. Concordo. E, Ângela, eu não tenho muito conhecimento, né, da relação da acupuntura com essa questão de meridianos, mas funciona mais ou menos como as outras práticas com relação à chakra e à energia vital. E animal tem chakra, como é que é feito esse tratamento, assim? Quais são os princípios, as princípios? Bases? Sim, tem chakra também, né? Mas eu não trabalho com essa parte dos chakras, tá? Essa parte seria mais a terapia da cromoterapia, da terapia, a aromaterapia também entra um pouco nessa área. Eu já fiz curso de aroma, mas não trabalho com isso. Como é que funciona, tá? Funciona, tem várias vertentes, digamos assim, para tu nortear o teu início do tratamento da acupuntura, tá? A que eu uso, que é a principal delas, uso para os animais pela facilidade do acesso, tá? E porque é a que mais tem... A que mais vai ter... Não, tranquilo, vai lá. Só um minutinho que chegou o correio aqui. Obrigada. Tem que correr atrás do correio. Tem. E é isso aí, né? Estamos trabalhando em casa. Desculpa a interrupção. Pronto. Vou até tomar um mate aqui. Tô com a boca seca. Desculpa a interrupção. Eu tô fazendo para ele aqui, para deixar na caixa de correio, mas ele não queria deixar. Mas ele não quis. Eu uso dos 5 elementos, tá? Ou dos 5 movimentos, né? Que estão ligados, cada órgão e cada meridiano, cada víscera do animal e do humano é ligada a um elemento da natureza, tá? Que seria terra, metal, água, fogo e madeira, tá? Madeira alimenta a terra, terra, metal, metal vem da água, água apaga o fogo, fogo alimenta a madeira, tá? É um círculo, assim como funciona em outras terapias, e dali cada elemento desses é ligado a um órgão, a uma víscera, tá? Por exemplo, a terra é ligada ao baço, que é o que dá origem à energia do alimento, tá? Que o animal ingere, e também, que é o Qi, que a gente chama, né? Na acupuntura é o Qi, que a gente usa, ou Qi, conforme, né? Eu não tenho uma boa pronúncia chinesa, inclusive nem entendo. É CHI, né? É CHI, ou QI também. Tá. Depende da literatura que tu vai ler. Tu vai encontrar de vários tipos. Até era isso que eu queria dizer. Tem alguns pontos e nomes que tu encontra para cada espécie, cada ponto diferente, tem um nome diferente, mas que não vai influenciar, tá? Porque a gente tem a acupuntura chinesa e a acupuntura japonesa também, tá? Não vai influenciar muito. É que é mais a vertente que tu vai pegar para estudar,
tá? Tá. Porque por si só a essência é a mesma, tá? E aí cada teoria, cada elemento desses é ligado a um órgão, a uma víscera, e tem um conjunto de pontos e meridianos que vai tratar essas síndromes e essas doenças, tá? Tem também a questão dos horários, tá? Cada órgão é como se fosse o ritmo circadiano, tá? O mapa circadiano, aquele, os horários ligados a cada órgão. Mas aí fica meio complicado, né? Para animais, até para humanos. Se tu não tiver, vai tratar o horário do fígado, que é de madrugada, a agenda vai ficar meio complicada se tu ir atender a domicílio ou até no NURFS ou onde quer que seja, né? Sim. Então a gente acaba lidando mais com essa parte dos 5 elementos, que é o mais básico, mas na verdade é o que tem mais força. Tem mais força de se trabalhar. É bem legal. Depois posso deixar disponível também. Tu sabes que pessoal. Eu fiz, teve uma época da minha vida que eu tinha hipertensão, né? E aí eu fiz o tratamento da hipertensão com acupuntura. E sim, eu lembro que a médica que aplicava a acupuntura em mim, ela dizia sempre que a hipertensão é excesso de fogo na corrente sanguínea, né? Então, tu teria que equilibrar isso, e é uma coisa muito maluca porque não tem muita lógica, né? O ponto, que eu me lembro que era o ponto do rim, era no lado do joelho, né? Isso. E aí eu já aproveito para te fazer essa pergunta que o colega colocou ali, se os pontos são semelhantes à microfisioterapia. Eu acredito que não, mas vamos ver o que a Angela vai responder, porque são origens distintas, né? São origens distintas, tá? A gente até tem pontos semelhantes da microfisioterapia, que seriam os que a gente chama de pontos Ashi, tá? São os pontos que são localizados aonde está a dor. Esse sim, porque a microfisioterapia vai tratar o local ali, né? Se a gente for comparar. Mas é bem isso que a Grace falou. A gente tem que acabar esquecendo um pouco a parte da medicina ocidental e da medicina veterinária ocidental para entender essa parte oriental. Tá? Ele é baseado em evidências, ele tem questão fisiológica acontecendo, mas, por exemplo, pontos de bexiga, como a Grace falou em rim, mas no caso pontos de bexiga tratam dores lombares. Tá? O meridiano da bexiga passa atrás, na coluna. Então não tem muita relação, tá? Tem mais relação mesmo com essa questão, excesso ou deficiência de algum elemento. Que é o caso do fogo, como você estava falando, né? E aí a gente vai acabar tonificando ou sedando esse ponto para conseguir tratar o sintoma ou o sinal clínico que o paciente está apresentando. E é mais ou menos assim, é uma loucura. Sim, e como é que tem sido a tua resposta? Porque eu lembro também de um caso que a gente teve lá no núcleo, eu não sei se todas as pessoas que tiveram conhecimento, né, desse caso, mas lá no núcleo, tu te lembra daquele TIU? A gente teve um TIU Sim. que foi atropelado, e se eu não me engano foi o Fábio lá do hospital que fez o tratamento na época com acupuntura, que o TIU voltou a caminhar, né? Voltou a caminhar de uma maneira, claro, que não igual ele caminhava antes, né? Mas Sim. ele tinha uma certa qualidade de vida, ele não arrastava mais as patinhas de trás, né? Como é que tem sido os seus resultados com relação ao tratamento desses animais, Angel? Desses animais. Então, o Fábio trabalha também com acupuntura, bem entendido da área, bem legal o trabalho que ele desenvolve. E até tem um outro caso, eu anotei em algum lugar, depois eu vou deixar junto com a parte dos livros, de um trabalho que tem também de uma profissional que trabalhou justamente com um TIU, tá? Justamente com um TIU, que é um trabalho de locomotor também, ela teve bons resultados. Então, Gre, como eu te disse, são alguns colegas que indicam, tá? E quando eu atendo, se eu puder indicar, eu acabo indicando e vou tratando com essas terapias, tá? A gente tem tido alguns bons resultados. Com silvestres, eu tô sem atender agora faz um tempo, assim, silvestre, selvagem, eu não peguei nenhum. O último que eu peguei foi um coelho, tá? Com osteodistrofia também, que seria mais para um tratamento, né, para dar um conforto melhor para esse animal, porque não ia resolver o problema como um todo, mas ele acabou vindo a óbito por outras causas e a gente acabou não terminando o tratamento, tá? Mas a gente tem bons resultados, sim, a gente tem bons resultados em aves, como papagaios, caturritas, calopsitas, que têm essas síndromes de arrancamento de penas, tá? A gente tem bons resultados.
os próprios pequenos animais, tá? Esses dachshunds, né, os conhecidos linguicinha, que tem muito problema locomotor, muito problema de discopatia, tá? Voltam sim a caminhar, tá? Outros com outros problemas geralmente de locomotor, geralmente coluna, que é o mais procurado, tá? Ou então para equilibrar alguma outra doença crônica com uma terapia adjuvante, digamos assim, tá? É bem interessante. Artrose, eu também já tive casos de solução, de resolução de artrose. Teve um outro galo que eu acabei atendendo. Esse não teve, assim, propriamente dito, resolução com acupuntura, mas com terapias associadas à acupuntura, como a ozônio. A gente acabou tendo que amputar o membro posterior dele por uma osteomielite, tá? Que estava progredindo, ia acabar, se tentou tratamento e não se conseguiu, foi amputado e ele fez ozonioterapia, tá? Algumas sessões de acupuntura e ficou show. O galo viveu um baita, era um garnizé, na verdade, né, de estimação. E acabou vivendo muito, é muito engraçado, mas era super dócil, assim. E aí ele acabou vivendo mais 3 anos, já era bem uma idade avançada, super bem, se adaptou super bem, a terapia teve um ótimo resultado. A gente tem bons resultados, sim. Geralmente a partir de 3, 4 sessões, tá? A gente geralmente faz uma por semana, até pela questão de adaptação do tutor, de levar esse animal, de adaptação desse animal, entre 1 e 2 vezes na semana é que a gente faz. E tá? como é que é para trabalhar com o tutor nesse caso? As pessoas, bom, elas já procuram a acupuntura porque elas têm uma certa... Eu me lembro que a minha médica dizia que não se acredita porque não é uma questão de crença, é ciência. Né? Mas ciência, exatamente. Se o tutor procura, é porque ele já tem uma certa tendência a se aproximar dessas terapias integrativas, assim. E como é para ti... e eu lembro muito que eu tenho várias amigas da veterinária, né? Você sabe bem disso. Sim. Que sempre se fala que o reflexo, o animal é muito reflexo do seu tutor, né? Inclusive, quando a gente recebe, vocês recebem para tratamento silvestres, né? A pessoa tem, Sim. sei lá, uma caturrita e a pessoa tem alguns problemas emocionais e isso acaba refletindo no animal. Mas, enfim, como é que tu percebe essa correlação, assim, entre... o dono que busca, né, esse tratamento alternativo complementar do animal e o Sim. animal, assim, qual é a interferência? Será que o fato dessa pessoa também olhar para aquele animal de uma outra forma, de uma forma mais integral, né, auxilia nesse processo de cura, de tratamento? O que tu acha? Total. Eu vou ter que acabar usando como exemplos pequenos, porque a gente acaba usando eles e é os que mais a gente vê. Eu tenho 2 clientes agora, 2 pacientes que eu estou atendendo, tá? Um não estou atendendo agora em função da pandemia, tá? Mas o outro já retornei com todos os protocolos de cuidado e tudo, que é bem isso aí que tu tá dizendo, tá? Não vou citar nomes nem nada por questão de ética, mas são 2 cães, tá? E um deles eu não consigo fazer o atendimento de acupuntura enquanto a proprietária está junto. Tá? Não funciona, eu já tentei, tá? O animal não para, ele fica ansioso, mesmo tentando colocar pontos para diminuir essa ansiedade. Como a gente estava falando na questão dos pontos, o Sheimen que a gente usa aqui para humanos e para os animais também, entre os olhos, bem conhecido esse, para diminuir a ansiedade. E não tem efeito. De uma semana para outra eu vejo que não teve evolução nenhuma se a tutora fica junto. E ela já se convenceu. Ela já se convenceu e ela acaba deixando, liberou um espaço na casa para que eu faça separado com ele. Ela chega lá, larga ele e ele fica tranquilamente comigo. E um outro que a tutora tem que estar junto. Eu vejo que influencia o cuidado que ela tem com o animal, esse olhar integral, como tu disse, porque já acredita muito mais na terapia, tu vê pelas conversas e por todo, né, o histórico da coisa, e funciona muito melhor quando ela tá junto. Assim como nos silvestres, né? O problema do silvestre é que tem aquela questão de que tem muitos animais que não são para estar ali, né, Gre? E aí a gente acaba muitas vezes tratando só o problema e não o conjunto da coisa. E muitas vezes o conjunto da coisa é que está causando aquele efeito no animal silvestre, que não era para estar ali. Mas tem efeito de qualquer maneira.
E tu mencionou essas outras terapias, o ozônio e o infravermelho, eu acho que tu faz também, né? Isso, aham. Tu usa tudo como coadjuvante e no caso da acupuntura, tu também usa toque, que eu acho que é com pressão, ou Isso. calor, que é moxa-bustão. Tu já Tam- teve esses casos com Também, animais? sim. Eu uso todos esses, tá? A Tá. ozônio eu indico. Não faço ozônio, não trabalho com ozônio. Agora tem até um colega, na verdade faço, tô até com tô fazendo em mim. Tem um colega que tá fazendo em mim, fisioterapeuta, tá, gente? Não é veterinário. Não aconselho andar atrás da gente aí daqui a pouco, tá? Mas é bem interessante. A gente indica, tem colegas veterinários na cidade que trabalham com isso, assim como a acupuntura é uma terapia que a gente tem que ter conhecimento. Eu não posso sair por aí inventando de usar se eu não tenho conhecimento na área. Sei Sim. que tem muito resultado, é muito boa. A laser terapia, sim, eu uso, tá? A questão do uso do infravermelho nos pontos de acupuntura, tá? Ou para fazer mioliberação, tá? Até para questão anti-inflamatória, pós-cirúrgico, a gente pode usar também em ferida pós-cirúrgica ali no imediato, na pós-cirurgia, e depois, se o proprietário tutor tiver disponibilidade de levar o animal para ajudar na cicatrização. A moxa eu uso também, direto, porque essa questão da moxa, essas terapias ligadas à acupuntura, a gente tem esse treinamento durante o curso, Uhum. tá? Faço uso da moxa de artemisia, que é uma moxa bastão, tá? Uma erva, que é a artemisia, e também a moxa carvão, que ela tem um efeito um pouco menor, mas funciona de qualquer maneira, e principalmente para esses animais que têm muita sensibilidade. Porque a moxa artemisia tem um cheiro bem forte, então Sim. dependendo do tipo de animal é complicado de usar, E principalmente faz para os bastante. silvestres. Então, E faz bastante fumaça também, dependendo se tu não tá com o carvão exatamente, bem feitinho ali, né? bem Para quem não feitinho, sabe, então, a moxa, gente, é um bastão que parece um incenso grosso que é produzido com erva, uma erva que chama artemisia, e ela serve para aplicação como calor, né? E tu sim, acende a ponta, faz o carvãozinho ali e vai no ponto da acupuntura com calor. dá E, acupuntura com calor. e uma coisa que eu fiz também, né? Eu fiz de tudo, mas eu fiz a Sim, mocha já está em bustão. conhecimento de causa, é. Eu fiz a mocha bustão, olha só, porque o meu bebê estava sentado, né? E aí a gente usa no meridiano que é o que passa pelo útero, que é no dedinho do pé, no mindinho, né? Então é uma coisa muito louca tu Exatamente. pensar isso como a medicina oriental vê o animal ou o ser humano de uma forma tão Ou o ser integral humano de uma forma tão integral, é. que tu mexe no dedinho do pé para fazer alguma coisa num outro lugar. Mas enfim, a moxa é Não, acupuntura por calor. Desculpa te interromper aí. é isso aí mesmo, é sensacional, porque quem tem medo de agulha? Tem gente que tem medo de agulha, tem animal que não Sim. aceita a agulha. Então a gente tem que ter alternativas, porque a moxa pode ser colocada ali naquele ponto com a agulha e tu vai aquecer a ponta, o cabo da agulha para potencializar o efeito daquele ponto ali, como pode ser aplicado sem a agulha, Uhum. né? Para tratar. Tu pode indicar até para ser feito em casa, né? Nesses casos, para autotratamento, digamos assim. Além Isso. da É. moxa, a gente tem também o guachá. O guachá acho que eu tenho aqui, a moxa eu não tenho nenhuma. O guachá é um pente, como se fosse um pente geralmente de osso ou de acrílico. Esse aqui é feito de acrílico, tá? Com dentinhos, e do outro lado ele é curvado para tu passar sobre os meridianos, sobre os pontos, sobre o ponto AX, sobre o local que tu quer tratar, para fazer liberação da energia ou mioliberação, quando é questão de contusão ou de algum outro problema muscular. Também pode ser usado. Tem várias terapias. Tem a eletroacupuntura também, tá? A gente tem treinamento para eletroacupuntura. Eu ainda não trabalho porque ainda não adquiri o equipamento ainda. Mas é Sim. bem interessante. E também nos pontos de acupuntura, tu aplica as agulhas, aplica esses jacarezinhos nos pontos, nas agulhas, e vai tratar a liberação desse canal, desse meridiano, desse ponto, através de estímulos elétricos que vão ajudar. Aí, como a gente falou ali, trata como um todo, mas o próprio paciente se trata, e é seguro. Tu imagina, para Uhum. uma gestante, entendeu? Eu tenho colegas da Ebramec que trabalham só com gestantes, só com a parte de acupuntura para tratamento de doenças e de enfermidades femininas, e tem uma menina que trabalha somente com essa questão reprodutiva e de gestantes e é muito seguro.
é muito seguro e confiar que dá muito certo. Né? Na verdade... Não, vai lá. Não, era uma estimular coisa a fisiologia do teu corpo. Né? É uma coisa que eu fiquei pensando agora, até pelo que o colega ali falou. Como é que os animais reagem assim quando tu coloca a agulha? Eles não têm aquele reflexo de tirar? Porque eu sei que na gente tem lugares que tu nem sente, né? Tu nem percebe. Sim, nem percebe. Como é que funciona para eles? Depende muito. A gente também funciona assim, né, Grê? Porque, na verdade, tu aplica a agulha, vai uma informação para o neurônio que manda para o cérebro, libera endorfina ou outras vias, até a via dos canabinoides, do óxido nítrico, e essa energia vai tratar o local. E tem esse estímulo elétrico, que já é comprovado até por artigos científicos que mostram que existe um estímulo elétrico ali naquele ponto. Tá? Que é o que a gente chama de ti, que é isso que a gente sente muitas vezes, que é como se fosse um choquinho. Quem já fez acupuntura sabe. Isso está muito ligado ao modo como tu aplica a agulha, tá? Se está no local certo ou não, e a concentração de energia que tem naquele ponto ali para tratamento daquela doença. Muitas vezes, se é uma doença mais crônica, que já está um pouco mais dissipada aquela dor ou a energia, talvez não vá sentir, mas o animal sente também. Eles reclamam, eles se mexem, eles olham para o flanco, se tu está aplicando em algum lugar, muitos vão com a boca, às vezes tentando tirar, porque, claro, eles não entendem que estão passando por um processo de acupuntura, né? A gente entende, mas até que tu consegue estabilizar, consegue uma boa aceitação deles, e outros nem sentem nada, outros nem reclamam, não sentem nada. E daria para pensar num processo, eu não sei se isso existe, tá, em algum lugar, mas, por exemplo, num setas, assim, né, no nosso caso ali, daria para pensar num trabalho de acupuntura para redução de estresse de animais com maiores, certeza. Assim, como que com funciona certeza. a acupuntura para redução do estresse? Era o que eu ia comentar, até essa questão da adaptação para a aplicação da técnica. Com certeza, existem pontos que os principais... Esse da mente eu aplico sempre. Tá? Aplico em todos os meus pacientes, até porque para dar uma relaxada, tá? Existem esse aqui é redutor de estresse. De estresse, liberação da mente, porque a mente é o portão, né? O coração é o portão da mente, como eles chamam. Tá? Então a gente trabalha com pontos de mente e de coração, geralmente. E aí era o que eu ia dizer, dá para fazer um trabalho tranquilamente só sobre estresse e de redução dessa parte de comportamento, porque existem microsistemas. Por exemplo, pode se tratar somente com a cabeça, tá? Trabalhar pontos só na cabeça para tratamento de estresse, para evitar que esse animal tenha que ser pego, tenha que ser anestesiado, e tu reduzir o estresse dele do cativeiro ou da reabilitação. Sim, tu pode tratar também pontos de orelha, né? São os microsistemas que a gente pode, tudo da adaptação. E dá sim, são protocolos que são feitos, claro, de acordo com cada espécie que tu vai tratar, mas que dá para ser feito tranquilamente. E a auriculoterapia tem similaridade também? Que nem tu falou aí Tem similaridade. Que não é muito usado em função que o pavilhão auricular dos animais é bem diferenciado, né? Cães mesmo, e canídeos. A gente tem cachorro de orelha caída, cachorro de orelha em pé. Muitos silvestres nem têm ouvido e orelha externa, né? Então, às vezes, aí fica complicado de aplicar aurículos, répteis, por exemplo, alguns, né? Mas tem sim. Não é muito difundida, mas o pessoal usa sim. E a aurícula é uma técnica muito menos indolor. Não que a acupuntura seja dolorida, tá, gente? Mas é que tem gente que tem aversão à agulha. E é como a Grê falou, se o tutor não aceita, às vezes é complicado, né? De aplicar no animal porque o tutor vai reclamar ou porque, né? Mas vai tranquilo. Tem aurículo, tem essa parte da crânio, a língua também, a gente não vai aplicar nada na língua, tá, gente? A questão do microsistema na língua é só avaliação. Mas pra gente, pros animais, é muito bom, porque como os animais não falam, e muitas vezes se esse animal é de algum tutor, a gente sabe bem como funciona, eles não nos passam a coisa como é, muitas vezes, a gente precisa avaliar com as ferramentas que a gente tem. A língua é sim um microsistema, a gente consegue avaliar se tem alteração de coração, de pulmão, de baço, de todos os outros órgãos e vísceras avaliando a língua do animal. Aí só tem que conseguir fazer que eles coloquem a língua para fora. Mas e como é isso? Bem legal. Porque quando a gente está fazendo também tratamento de acupuntura, a primeira coisa que o médico olha lá é a língua, né?
E É a porque, língua, exatamente. como é que tu vê um problema cardíaco, por exemplo? Fiquei curiosa agora na língua e... Então, existe uma zona, né, da língua que corresponde ao coração, tá? E aí a gente vê em função de ressecamento, de secreção, que é essa burra, se ela tá mais amarelada, se não tá. As espículas da língua, se estão aparentes, se não estão, se tem petequias, se tá mais vermelha, se tá mais pálida. É em função de cor e alterações tá anatômicas. Oi? Tô, tranquilo. Não, Deu eu um não tô te bug aí? ouvindo. O pessoal tá ouvindo a Ângela? Eu acho que deu alguma. Vê aí se tu, Deu se algum... tá teu microfone. O que Tô eu te fiz aqui? ouvindo. Ficou mudo Ficou teu mudo? celular. Ué, deixa eu aumentar aqui. Voltou? Escutando. Tô te ouvindo normalmente. Tô te ouvindo. Ué, Não, deu não? treta. Nadinha. Deu problema? Eu vou fazer assim. Eu vou encerrar essa live e aí a gente tem 10 minutos, tá? E aí a gente finaliza Tá, numa outra live, tá, gente? Então eu vou encerrar agora só tá. para ver se foi problema aí com o áudio da Problema Ângela, o que técnico. aconteceu. Vocês estão escutando a Ângela? Alguém me avisa, por favor, se sou só eu ou se é treta do Instagram. Não? Eu tô normalmente. Tá normal. Não, né? Pra mim. Não? Que Acho que tá tudo loucura, travado, menina. ninguém respondeu. Tá, eu vou encerrar a live e vou abrir só pra gente finalizar então, Angel, de novo, tá? Tá Só um bem, pouquinho. tranquilo. Voltou. Que loucura, menina. Que loucura! Foi esse Instagram, ele tá dando tilt toda hora, né? E a gente não tá muito acostumado também, eu não sou uma pessoa muito. Ah, eu não sou tecnológica também, tu sabe bem. É só o essencial. Ângela, então vamos já pra. A gente tá quase uma hora conversando com relação à acupuntura, né? Loucura isso, porque Sim, loucura passa o tempo, a gente nem vê, né? é um tema muito interessante, entende? Então eu acho que tinha que ser mais de uma hora de live, mas como a gente. De live. Aí, como a gente combinou uma hora, vamos então finalizando. Eu queria que tu falasse. Sim. Tu tá carregando teu vídeo aqui pra mim ainda. Tá carregando ainda? Tá, mas tô te escutando. Não, eu queria agora eu tô escutando bem também. Eu queria que tu falasse para mim sobre esses outros atendimentos que tu faz, porque o que eu percebo? Às vezes o pessoal entra na área de silvestres, né? E como a gente já conversou nas outras lives, muitas vezes Sim. idealizando um trabalho com os silvestres e acaba tendo que se direcionar para o atendimento, por exemplo, de animais de proprietário, que são animais exóticos, né? Aí eu queria que tu Sim. falasse um pouquinho sobre esses atendimentos de animais exóticos, né, que tu realiza também, e quem tem interesse, assim, em trabalhar com essas questões, o que tu sugere para esse pessoal aí, por favor? Sim. Então, pessoal, essa parte de exóticos ou de silvestres, né, que pets não convencionais, muitas vezes chegam na clínica pra gente e a gente tem que atender, né? Independente de concordar com aquele animal no cativeiro ou não, porque a nossa primeira máxima é tratar o animal e deixar o animal com saúde, né? E dar o conforto que ele merece, independente dele estar tá em cativeiro ou não. É claro que se a gente vê que alguma coisa está errada, a gente vai conversar com o tutor
procurar entender se aquele animal está sendo manejado da forma correta, se está legalizado, se não está, e se for o caso, até encaminhar para que seja dado o destino correto para esse animal. Mas sempre primando pela saúde do animal em primeiro lugar. A gente tem bastante atendimento desses pets não convencionais, assim, na clínica. Procedimentos cirúrgicos acabam surgindo por tabela, a gente acaba fazendo muitas vezes associado a outros colegas também, porque sempre precisa de auxílio, porque é tudo muito novo, né? E aqui em Pelotas a gente sabe que muitas vezes não tem muitos recursos, né? Mas sempre tem colega aí disposto a ajudar e que conhece da área. Eu atendo bastante roedores, né? Assim como em conjunto com a Ana Paula também. Olha aí quem apareceu na live. Não. Os meus eu tranquei lá, porque senão eles iam ficar nos atrapalhando todo o tempo. Os inconvenientes meus aqui. Deixa ela, coitada, quer aparecer. Faz parte. Faz parte. Acabo atendendo bastante roedores, lagomorfos, tá, né? Coelhos, ratos, né? Winstar, cobaios e bastante ave. Bastante ave. Calopsita, caturrita, papagaio, outras dessas aves ornamentais. Alguns répteis, tá? Mamíferos muito pouco. A gente vê mais essa questão de furões e é bem pouco difundido. Mas já tive pacientes de grande porte também. Já atendi alpaca, já atendi... Os outros foram mais na parte do estágio mesmo, mas são esses pequenos, né? Esses pequenos que estão sendo utilizados hoje em dia como... A gente encontra bastante desafio, né, Grê, nessa área. Sim. Porque muita coisa é questão de manejo, né? E não tem também muita literatura, né? Tem literatura, mas eu digo assim, ó, da experiência do teu dia a dia, vamos supor, tu recebe um hamster. Se tu nunca hamster trabalhou também, com hamster, não tem contato com veterinários que têm experiência com hamster, tu recebe o hamster e o que tu faz com o hamster? Meu Deus, por onde é que eu começo? Eu imagino que seja assim, né? Meu Deus, pego. Tanto é que eu trabalho assim com as meninas nas clínicas, né? Parceiras, que nem eu digo, porque durante o outro período eu trabalho no serviço público, eu não estou 24 horas por dia lá, então eu trabalho meio que de volante. Às vezes eu preciso que levem o paciente lá, se fazem contato comigo antes de eu chegar, e às vezes as gurias dizem, não, eu vou só receber e deixar ele aqui. A hora que tu chegar, tu resolve. E umas gurias, é só dar um suporte. Não, ele tá com suporte, mas quem vai resolver é tu, eu nem vou tocar. E a gente trabalha junto, né? Mas elas não se animam. Mas isso vai muito do profissional, né, Greg? Tem gente que não tem o conhecimento da área. A gente, tendo especialização, muitas vezes encontra desafios e dificuldades e não consegue resolver. E quem não é da área, às vezes, se aventura a fazer e acaba prejudicando o animal, né? Sim. Mas vai de cada um. É porque o veterinário também, assim, né, Andy, o que eu vejo, é um profissional que ele precisa, além de ter múltiplas áreas, atender múltiplas áreas, então ele é oftalmo, ele é traumato, ele é tudo, né? Sim, é um clínico geral. É um clínico geral. Ele precisa olhar para todas as espécies ainda, né? E quem trabalha com um pet não convencional é também uma infinidade de espécies. Não é só cachorro e gato. Todo mundo. As pessoas acham o animal mais extraordinário, assim, para ter como animal de estimação. Para ter como animal de estimação. É cada coisa que aparece, assim, ó, que tu fica assim, ó, meu Deus, por que essa criatura quer esse bicho? Que muitas vezes não sabe nem como manejar. É só porque achou legal, né? Porque, por exemplo, dentro dos répteis, dos quelônidos, temos jabuti, temos tartaruga, tigre d'água, temos outros tipos de tartaruga, outras que nem pode ter. Só aí. Aí, aves. Vamos falar em aves. Meu Deus do céu. Tem desde a pequenininha até psitacídeos. Dentro dos psitacídeos tem vários tipos. E aí muda a alimentação, aí muda o manejo, aí muda muitas vezes doses de medicamento. Muitas das doenças dos animais exóticos, silvestres, dos pets não convencionais, é em função de manejo, porque o tutor vai ali, compra ou adquire esse animal de uma outra forma e não sabe nem o que fazer. Né? Então, uma coisa muito que eu sempre lembro, assim, dessas experiências, né, marcantes. Primeiro, uma coisa que eu vi esses dias na TV, não foi uma experiência minha, mas eu imagino que vocês passem bastante por isso, dessa questão de manejo ainda, né, de animais não convencionais, de uma mulher que tinha um galo
de estimação, e tu mesmo não falou que já tratou um galo de estimação de alguém, Sim. e ela dava picolé pro galo. Não sei se chegou a ver, isso apareceu acho que no Jornal do Não Almoço. vi. E aí eu fiquei pensando, não, tá tudo certo dar um picolé com leite para uma ave, tá? Mas Para não uma vamos... ave. Exatamente. Que é um exemplo super simples que a gente encontra, esses psitacídeos, papagaios, caturritas, café. As pessoas Café. têm eu costumo dizer, gente, é só pensar na vida livre. Se esse animal, assim, de uma forma, né, que a gente consiga ter um acesso, porque quando o proprietário te busca para esse atendimento, ele já está um pouco mais aberto. Muitos não buscam por medo, né? Uhum. Até de que tu vá fazer alguma coisa e às vezes o animal acaba sofrendo essas consequências. Gente, se ele tivesse solto na natureza, tem árvore de café? Tem, mas é fruto, né? Não é assim café passado com bolachinha Maria, né? Então vamos pensar. E a gente já Aí a pessoa às vezes acaba entendendo. A gente já recebeu no núcleo, há uns anos atrás, eu lembro, de um papagaio de uma pessoa que foi apreendido, se eu não me engano, e que ela dava osso de carne de churrasco para ele comer, Meu né? Senhor. Então, isso é uma coisa que, quando tu fala também nessa questão de animais silvestres, de manutenção em cativeiro dessas pessoas de animais silvestres, e tu fala que a maior parte dos problemas que esses animais têm são de manejo, é realmente por desinformação, por querer um animal Desinformação, e não buscar a biologia desse animal, né? Exatamente. É muita desinformação. E aí é complicado, né? Porque primeiro tu tem que ter esse contato para ter o acesso, para aí tu conseguir explicar para quem tá ali do lado o que é o melhor pro animal, né? Mas vai. A gente encontra bastante desafio, mas vai. Ângela, então a gente tem 1 minuto aqui, ou 2 minutos. 1 minuto para encerrar? Desculpa pelo meio de campo aí que acabou estragando a transmissão, mas a gente vai conseguir finalizar. Mas tá show, exatamente. E eu acho que a gente precisa falar mais, assim, porque eu nem consegui terminar o meu roteiro de perguntas que eu tinha para ti, porque a gente ficou só praticamente na acupuntura, né? Na acupuntura conversando. Eu estou à disposição aí para o que precisar, tá? Quero deixar aqui, então, um recado para o pessoal que quer essa área, que corra atrás, é direto, tá? É estudo sempre, gente. Não desistam porque não está ali disponível. Mas vai atrás, que tem o pessoal do NURFS que está sempre disposto a ajudar, agora com residência lá, que tem contato com os animais, aqui ao redor, busquem fazer estágios, saiam para fora se tiverem oportunidades, tá? Do estado, aqui até de Pelotas, busquem estudar e procurar sempre, porque isso nunca para. Nunca para. Essas nossas bíblias, depois eu vou deixar ali disponível, essas bíblias que a gente tem de animais silvestres, Harrison, Meider, de répteis, o próprio tratado, o livrão, aquele que é super conhecido, todos têm capítulos de terapias complementares, tá? E são bíblias da área de silvestres. A gente tem que estar sempre buscando conhecimento novo. Sempre, não para nunca. Eu costumo dizer que às vezes eu sou até meio louca, porque eu não parei de estudar nunca, né? Tô sempre, é isso aí. sempre buscando, mas eu sinto falta disso. E eu acho que se alguém ficou com alguma dúvida, assim, qualquer coisa que queira perguntar, a gente está abrindo agora toda semana, as gurias estão me ajudando nisso aqui no Instagram, só um tira dúvidas, sabe? Então, tudo que vocês tiverem de dúvidas, as pessoas em geral tiverem de dúvidas sobre medicina e biologia e manejo, né, de animais silvestres, podem nos mandar. Se tiver alguma dúvida para a gente enviar para a Ângela depois, a gente publica, porque manda lá. Estamos sempre à disposição. Sempre à disposição. E é aquilo que eu disse, tudo de novo e de conhecimento que a gente adquire, principalmente nessa área de silvestres, joga lá, porque é assim que a gente vai evoluir, se ajudando. É verdade. E procurar trabalhar em conjunto sempre, sempre. Nessa área de silvestre é muito importante. Manejo, biologia, veterinária, todo mundo está bem ali, trabalhando em prol da conservação e do bem desses animais aí. Tem que ter essa máxima. Eu sempre falo que se tem uma coisa que não existe é autossuficiência na medicina e na biologia de animais silvestres. A gente precisa sempre se ajudar. É verdade. Sempre se ajudar. A gente não é Deus, gente. Embora tem gente que ache, a gente não é. A gente está aí para aprender. É verdade. Inclusive com os bichos, né? Exatamente, muito com eles, porque com essas espécies aí diferenciadas a gente aprende demais, principalmente com comportamento, é muito legal,
gratificante, quando a gente tem algum resultado e a gente vê. Às vezes é mais gratificante tu ver o resultado do animal ali que voltou a caminhar, que teve a solução do seu problema, do que o tutor que está do lado ali. Muitas vezes é o que nos dá, é o que nos dá a força para continuar. Aí pensa, pô, né, essa terapia, vamos lá. Aí tu vê que chega naquela outra semana e o animal tá super bem. Aí tu, não, vamos lá de novo. Semana que vem nós estamos aqui de novo. Segue que é isso aí mesmo. Então tá, Segue querida. o baile. Muito obrigada, Tá? de coração. E De coração eu agradeço também. Matei um pouquinho da saudade. Verdade, né? Estamos longe, mas estamos perto. Isso é o bom da tecnologia, né? Exatamente. Então tá, muito Estamos obrigada, à disposição, querida. tá? Tá bem. Depois vou botar aqui o link pro YouTube, que eu tô tendo que editar depois esses vídeos para ficar um pouco melhor. Toda a função. Isso. Tá bem? Então tá. Tá bem.